tecnologias disponíveis que só estão aí no nosso dia a dia, graças ao investimento aí, ao desenvolvimento de diversas atividades que nos permitem acessar aí a casa um dos outros, mesmo estando longe. Na semana passada, por exemplo, nós participamos, inclusive o professor Pedro como autor também, de congressos internacionais aí, que comunicamos com pessoas do mundo inteiro e mostrando trabalhos muito bem desenvolvidos aqui no campus. E nós temos aqui presente nesse evento diversos estudantes que estão produzindo coisas relevantes aí para a sociedade como um todo. Então, é com muita satisfação que a gente tem esses eventos sendo realizados e, apesar de todas as dificuldades, todos os desafios impostos a nós aí pela pandemia, nós ainda assim conseguimos realizar esses eventos de extrema relevância e a Semana de Ciência e Tecnologia é um deles. Eu gostaria de agradecer a presença do pró-reitor de pesquisa, o professor Fernando, que também está aí, assim como de todos os estudantes da equipe do IFMG Piauí, especialmente aí do Dr. Hélio, da doutora Andréia, palestrantes para nós aí dessa noite, né? E parabenizar a Sani pelo minicurso de hoje à tarde, muito interessante, que agrega muito, né, às atividades dos nossos estudantes. E esses estudantes que têm a oportunidade de apresentar, acho que conseguem perceber um pouquinho do que é juntar essas questões de ensino, pesquisa e extensão, né, para nós. Então, pessoal, muito obrigado. Desejo a todos um excelente evento. Tá? A comissão organizadora está de parabéns. Quantas palestras nós temos aí, quantas mesas nós temos aí de extrema relevância, né? Espero que os estudantes aproveitem ao máximo, e se sintam motivados a buscar cada vez mais conhecimento para desenvolver suas vidas profissional e pessoal. Né? Que conhecimento é algo que não tira e ninguém tira de você, e esse é um momento ímpar para nós termos acesso aí a pessoas de tão alto gabarito como o doutor André e o doutor Hélio, que vão trazer para nós aí assuntos importantíssimos hoje. Então, muito obrigado, pessoal, e tenham um excelente evento. Tá joia? Obrigado. Muito obrigada, Humberto. Bom, agora eu vou me apresentar direito. Eu sou Ana Laura, eu estou representando o setor de ensino. Hoje eu estou muito feliz, muito orgulhosa de estar aqui na abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do nosso campus. Bom, em relação aos organizadores, o professor Pedro, Josué e o Carlos Maculan, fizeram um excelente trabalho, assim como todos os estudantes envolvidos, para que essa semana seja um sucesso. Como o Humberto falou, nós vamos ter várias palestras, mesas redondas e minicursos. O tema desse ano é muito interessante, essa questão da nova fronteira da ciência brasileira, É um tema que contempla várias áreas do conhecimento, que vai proporcionar aos nossos estudantes e a todos os participantes, externos, momentos de interação com conhecimentos científicos. Eu vejo essa como uma possibilidade, de ampliação do conhecimento. Enfim, vai contribuir muito para a nossa formação acadêmica, científica, cultural. Eu quero agradecer a todos, aqui hoje, principalmente para o doutor Hélio e para a doutora Andréia, que vão estar aqui com a gente. E agora eu passo a palavra para o pró-reitor, Fernando, que vai estar aqui com a gente, para que ele possa cumprimentar vocês. Fernando, boa noite. Boa noite, Ana. Opa. Boa noite. Me ouve bem? Sim, estou ouvindo bem, Fernando. Ok. Muito obrigado. Bom, pessoal, prazer enorme, uma satisfação muito grande estar aqui. Queria agradecer ao convite do Campus Piauí para que eu possa participar aqui dessa cerimônia de abertura, fazer uma breve fala aqui com vocês. Então, queria cumprimentar todos os membros aqui da mesa de abertura,
também cumprimentar a todos os servidores que estão aí na organização do evento, o Josué, que falou comigo, o Paulo César e outros servidores, tá? E aos estudantes, aos membros da comunidade externa, que agora estão aqui assistindo essa abertura. Estou aqui de Belo Horizonte, né, acompanhando aí o início desse evento, e uma satisfação enorme poder partilhar esse tempo aqui com vocês, tá? Então, queria congratular mesmo ao Campus Piauí pela iniciativa de estar organizando uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. São muitas as dificuldades, a gente sabe, né, para fazer um evento nesse momento complexo que a gente está vivendo pela pandemia do Covid-19, problemas de adaptação de tecnologia, né, os problemas do afastamento social, as dificuldades que todos nós estamos enfrentando em tocar, né, os nossos trabalhos no ensino remoto, na continuidade de projetos. Então, a gente vê o quanto é importante esses momentos de união, esses momentos de trazer, esses momentos felizes, né, de trazer à tona o nosso trabalho, de fazer a partilha, de fazer as conversas, né, de comunicar o que a gente tem feito para a comunidade, especial demais para a gente, né, nesses momentos difíceis, né, ficar engajado, né, e ter a oportunidade de fazer um evento como esse. Há poucas semanas atrás, a gente finalizou um evento também no âmbito da Semana de Ciência e Tecnologia, né, um evento virtual integrado, e foi uma grata surpresa para todo mundo, o tamanho do engajamento que a gente conseguiu, né, o tamanho do alcance que o evento teve, mesmo nesse formato online. Então, realmente nos momentos de dificuldade que determinadas inovações, né, têm a oportunidade de emergir e a gente pensar um pouquinho fora da caixa. Então, apesar de todas as dificuldades, eu acho que um evento online tem questões aí que são boas para a gente aproveitar, o alcance do evento, a oportunidade de trazer pessoas aí distantes para falar, o alcance para a própria plateia, né, a facilidade de poder acessar as atividades. Então, assim, apesar de faltar aí o calor humano, o contato, é fundamental que a gente possa se aproveitar, né, de todas as vantagens desse momento. Eu queria, né, desejar a todos aí que possam aproveitar e interagir fortemente nesses próximos dias, que eu tenho certeza que temos aí uma coleção de atividades muito interessantes para toda a comunidade. Eu acho que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia realmente é um evento fundamental, né, não só para o IFMG, mas para toda a nossa rede federal. A gente está aí com quase 700 unidades no Brasil inteiro, e esse é um evento fundamental para todos nós, porque ele nos dá uma oportunidade ímpar de fazer um diálogo com a comunidade. Não é um evento como os outros eventos científicos, para um grupo mais fechado, dentro de uma conversa mais técnica. Esse evento é um evento democrático, é um evento que a gente faz para alcançar toda a comunidade, para mostrar quem nós somos, para mostrar aquilo que a gente produz. Então, assim, realmente não dava para finalizar o ano de 2020 sem a gente fazer o esforço de oferecer esse evento. E, fundamentalmente, para os institutos, esse evento eu acho que representa muito a nossa missão, né? A nossa missão de estar encaixado nos lugares, de fazer um diálogo fundamental com a sociedade, para que os cursos que a gente oferta, para que os projetos que a gente desenvolva realmente façam diferença no desenvolvimento social e econômico local. Então, nesse sentido, né, eu falo aqui como pró-reitor de pesquisa, inovação e pós-graduação, queria mesmo ressaltar aqui a importância da pesquisa na tríade, né, ensino, pesquisa e extensão, em todos os nossos institutos federais, e como que a pesquisa é fundamental para que a gente possa cumprir o nosso papel, né? Então, queria rapidamente dizer para vocês que eu entendo que na nossa atividade de pesquisa é fundamental que os institutos façam um esforço aí de atuar sempre em duas frentes que são muito importantes, né? A primeira delas é a pesquisa no âmbito da formação dos nossos estudantes, para a gente conseguir ter, né, a partir das atividades de pesquisa, a partir da iniciação científica,
formar as novas gerações de pesquisadores, as novas gerações de investigadores, seja aqueles que vão seguir na carreira profissional como pesquisadores, né, na vida acadêmica, ou pesquisadores também né, de setores de pesquisa próprios, né, seja aqueles que vão usar as habilidades desenvolvidas ao longo, né, da trajetória de iniciação científica para aplicar isso na sua profissão, né, a solução de problemas, fazer perguntas, formular hipóteses, né, então é fundamental, a gente sabe, né, para a formação profissional em todos os seus âmbitos, né, que a iniciação científica faça parte, e isso, felizmente, os institutos têm tido a oportunidade de oferecer aos estudantes, e a gente vê o diferencial, né, que os institutos são aí no Brasil, em termos dos nossos indicadores, né. E nesse sentido é fundamental, né, que no Brasil a gente continue os investimentos em pesquisa, o que infelizmente não tem acontecido, né. Infelizmente, os investimentos em pesquisa no Brasil têm diminuído, né, os órgãos federais, estaduais, que têm trabalhado aí com fomento à pesquisa, têm passado um momento difícil, e nós temos que, nesses momentos aqui de eventos, de demonstração do que a gente está fazendo, fortalecer, né, o papel da pesquisa para o desenvolvimento do Brasil, né, e o papel da pesquisa também na nossa própria identidade institucional, né. Uma outra frente que eu vejo que é fundamental também para que os institutos cumpram seu papel é que a gente possa agir como indutor do desenvolvimento local e regional. E quando a gente vai conferir, né, a própria lei de criação dos institutos, e qual que é a nossa identidade, né, a identidade que foi projetada, né, para que a gente pudesse ter a nossa participação, a gente vê uma ênfase especial na chamada pesquisa aplicada, né. Não é um conceito lá muito consensual, né, o conceito de pesquisa aplicada, mas é um conceito que precisa levar a gente a refletir sobre uma relação que é fundamental para a gente, né, a relação entre as instituições de ciência e tecnologia, as instituições de educação e os arranjos produtivos, sociais e culturais locais. Então, os institutos, eles precisam mapear esses arranjos, eles precisam entender como é que as nossas habilidades e competências podem ser úteis ao desenvolvimento desses arranjos locais, e a gente precisa dedicar os nossos esforços a trazer mais valor, né, para os produtos e processos, mais conteúdo tecnológico, mais desenvolvimento, né, no final das contas, para os locais, né, e regiões onde a gente está instalado. Então, queria ressaltar também que, nesse ponto, o Campus Piumhi é um campus de destaque para a gente, né, lá da reitoria a gente vê o esforço da comunidade acadêmica de Piumhi, desde o início, né, desde do meu primeiro momento na reitoria, e eu sei disso, desde a criação do Campus Piumhi, como é que a sua comunidade ela tem feito esse esforço, né, para ser relevante na constituição de parcerias locais, né. O Campus Piumhi é um campus que se destaca, né, entre as nossas atividades, como um campus que está sempre procurando, né, fazer essa aproximação, desenvolver projetos de pesquisa, desenvolver projetos na prestação de serviços tecnológicos dentro da área de atuação do campus. Então, desde já quero dar aí os parabéns à comunidade, que eu sei que muita coisa interessante vai ser demonstrada aí para todos vocês nos próximos dias, tá? Então, eu espero que todos os estudantes aqui, todos os participantes externos, possam aproveitar esse evento, né, e tudo que o campus tem a oferecer, pois é nesses momentos aqui de interação e troca que a gente pode, né, encontrar, né, no caso dos estudantes, né, uma perspectiva, né, de como que, não só na formação do curso, mas no desenvolvimento dos projetos, na inserção com a comunidade, né, a gente pode encontrar aí uma sinergia legal para a gente construir a nossa trajetória, tá? Então, parabéns a todos aí pela organização do evento e desejo muito boa sorte a todos, tá? Muito obrigado. Nós que agradecemos, Fernando, pela sua presença, pelas suas palavras, muito obrigada. Agora eu passo para o professor Pedro, né, o organizador da nossa semana. Pedro. Opa, olá, saudações a todos e todas, agradeço aí a presença de cada um e de cada uma, agradeço aí as palavras do Fernando, do Humberto, da Ana Laura.
Aviso aqui de antemão que a gente está gravando, né, para depois não só poder exibir, mas também foi um pedido de muitos alunos que às vezes, porventura, podem não conseguir acompanhar ao vivo e vão estar acompanhando as gravações para que possam também ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa semana. Bom, é para nós uma grande satisfação de todos nós da comissão a realização de mais uma semana de ciência e tecnologia. A gente tentou se preparar para a semana desse ano de uma maneira até anterior, né? Nós submetemos o projeto da semana, né, para o edital externo, conseguimos dinheiro e, infelizmente, surgiu a pandemia. Mas mesmo com a pandemia, a gente pegou esse limão e transformou numa limonada, com a possibilidade, então, de trazer palestrantes dos mais diversos lugares, né? Tem o Elinho que está no Rio de Janeiro, palestrante hoje aqui, a gente tem amanhã pessoas que vão estar em Belo Horizonte, a gente tem palestrantes que vão estar no Rio Grande do Norte, palestrantes que vão estar no Maranhão, né, diversos locais. Então, a gente conseguiu fazer uma limonada, conseguiu convidar e trazer profissionais, referências das mais diversas áreas, né, para que possam contribuir com o debate científico aqui no nosso instituto. Então, em nome da organização, é para nós uma grande satisfação a gente conseguir construir a Semana de Tecnologia, mesmo com a pandemia, mesmo com todas as dificuldades. E aí é importante a gente destacar que é uma semana democrática, construída pelo Grêmio Estudantil, né, o Grêmio Edifica Democracia, o DA de Engenharia Civil, né, ou seja, com uma grande participação dos estudantes, tanto da Civil quanto do Integrado, além da participação de 2 técnicos administrativos, o Maculan, que por problemas pessoais não está aqui agora, e o Josué, que teve um papel fundamental para o funcionamento, né, e para conseguir dar conta da semana juntamente comigo. Então, um professor, 2 técnicos e estudantes. E conseguimos fazer uma semana de ciência e tecnologia de grande qualidade. A gente teve um grande sucesso hoje no minicurso que abriu a nossa semana, né, um minicurso que a Sânia ministrou. Foi um grande sucesso, um minicurso muito bom sobre regras da BNT, com pessoas de diversos locais do país, até nós ficamos surpreendidos, que não esperávamos que o nosso evento tivesse pessoas de Pernambuco, do Pará, do Rio de Janeiro, etc., o que para nós é uma satisfação muito grande e mostra como a gente tem conseguido aos poucos transformar o IFMG Campus Avançado Pinhuí também num polo de pesquisa, num polo de ciência, capaz de dialogar com a importância que a ciência merece. Como o Fernando comentou, a gente passa por um momento muito difícil, onde a ciência não vem sendo reconhecida como tal, com fake news, com pessoas espalhando um monte de bobagens, quando, na verdade, a ciência é a saída para os problemas que a gente tem. Se não fosse a ciência, a gente não teria possibilidades de estar, pelo menos, pensando em vacinas, né, para conseguir combater o Covid, né? Se não fosse a ciência, a gente não teria possibilidades dos mais diversos respiradores, com destaque para a patente que o nosso campus registrou de um respirador, né? Mostrando como a ciência está presente também no dia a dia do nosso campus, além das diversas pesquisas que são orientadas e sido apresentadas em diversos congressos. O Humberto citou um congresso internacional que teve, né, com trabalhos apresentados recentemente, seria na Europa, ao vivo, né? E a gente tem também outros trabalhos que foram aceitos, o simpósio da Bacia do São Francisco, tivemos trabalhos que estão disputando a ciência jovem, que é a feira de ciências, maior feira de ciências do Nordeste, em Pernambuco, né, que vai ser sexta-feira, às 10 da manhã, a apresentação dos nossos alunos. Temos alunos também que vão disputar a final do Campeonato Mineiro da Feira de Ciência e Tecnologia da FEMIC em dezembro, além de outras apresentações. Isso mostra como o nosso campus tem sim ciência, tem sim projeto de pesquisa, e que é importante que a gente invista na ciência, porque a saída para a crise, a saída para as doenças, a saída para a gente vencer todo esse momento obscuro que a gente vive, perpassa pela ciência. Então, a gente agradece aqui a cada um e cada uma que estão presentes, né? Estamos juntos, porém distantes, e que a gente consiga fazer do nosso evento uma grande troca capaz de contribuir para o aprendizado de cada um e de cada uma que nos assiste. Então, com grande satisfação, eu encerro aqui a minha fala e queria ver se o Rodrigo conseguiu conectar finalmente para ele poder apresentar os nossos palestrantes. Se a internet deixar, seria um prazer o Rodrigo poder fazer a apresentação do Hélio e da Andréia. Ô, Peixe, eu estou aqui, você está me ouvindo tranquilamente? Ah, pode ir, agora é com você. Pode mandar brasa, Rodrigo. Que bom, cara, fico feliz. Abraço a todos aí que iniciaram esse evento. E, desde já, então, já inicio os preparativos para iniciar o debate
principal dessa noite, com o tema A Nova Fronteira da Ciência Brasileira. Para falar sobre esse tema da nova fronteira de ciência brasileira, eu vou apresentar duas pessoas para esse debate. Primeiramente, eu vou falar sobre a doutora Andréia Mara Macedo, que é da UFMG. Boa noite, dona Andréia. Boa noite. E também vou falar um pouquinho aí do Hélio de Matos Alves, que é da UFRJ. Você está por aí, Hélio? Todos. Que bom, todas. Cara. Todos e todas. Boa noite. Boa noite. Antes de vocês iniciarem, eu vou ter a liberdade de apresentar o currículo da Andréia. A Andréia Mara Macedo, ela possui graduação em Ciências Biológicas e doutorado em Bioquímica e Imunologia, ambos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Realizou estágio de pós-graduação na área de Genética Modular e Biotecnologia pelo Núcleo de Genética Médica de Minas Gerais. Ela também é professora titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, tendo sido coordenadora do programa de pós-graduação em Bioquímica e Imunologia, também presidente da Comissão Interna de Biossegurança do Instituto de Ciências Biológicas, é coordenadora do Núcleo de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas, também secretária regional da SBPC, membro também do Fórum Estadual de Educação e do Fórum Técnico de Ciência, Tecnologia e Inovação da ALMG, membro da Associação de Amigos do Espaço do Conhecimento e também membro da Rede Nacional de Educação e Ciência, diretora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Ela também é coordenadora do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico e Bioquímica e Biológica e Biologia Molecular. Tem experiência nas áreas de Bioquímica e também Biologia Modular, com ênfase em Biologia Molecular de parasitos, atuando principalmente nos seguintes temas: bases moleculares da patogenia da doença de Chagas, também bases moleculares da cardiopatia chagásica e da reativação de doenças em pacientes transplantados, estrutura populacional e ecoepidemiologia do Trypanosoma cruzi e também da leishmania. Também tem ênfase em biotecnologia e diagnóstico modular de infecções parasitárias. E ensino também e divulgação de ciência. Orientou e orienta 20 alunos de doutorado, 18 de mestrado, 2 estagiários de pós-graduação e 30 de iniciação científica. Possui 121 artigos científicos e 2 capítulos de livros. E também possui 8.644 citações e índice H45. Muito obrigado pela presença. A palavra é contigo. E eu prefiro já apresentar também o Hélio de Matos Alves. Assim, eu libero vocês dois para o debate. Pode ser assim, então? Vamos lá. Vou apresentar o Hélio de Matos Alves. Ele possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Química Orgânica, área fitoquímica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e doutorado em Biotecnologia Vegetal pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ele é professor associado 1 da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de biotecnologia vegetal de produtos naturais, com ênfase em metabolismo secundário envolvidos em estresses bióticos e abióticos, atuando principalmente nos seguintes temas: HPLC, cromatografia líquida em alta eficiência, produtos naturais, phenolic compounds e
Dopes Taliana. Creio que passei corretamente o currículo de vocês. Se tiver alguma coisa aqui que ficou um pouco fora do contexto, já peço as desculpas, mas fica aí a apresentação de vocês. Ótimo debate, ótima apresentação. A palavra está contigo, dona Andréia, e também o Hélio. Boa noite, obrigado. Gratidão, Rodrigo. Obrigado aí, Rodrigo. Quem vai apresentar primeiro? Só fiquei na dúvida. Pedro, Rodrigo. Pode ser você mesmo, André. Pode começar. Então, eu gostaria de compartilhar minha tela. Vou o que fazer. Depois vocês me digam se está tudo certo. Não sei se eu estou com autorização para compartilhar. Estou vendo aqui. Eu tenho autorização para compartilhar a tela? Está com autorização não, André? Eu não estou conseguindo ver aqui a tela para compartilhar. Deixa eu ver aqui se consigo. Acho que vai dar certo. Só um minutinho que não estava aparecendo para mim, mas agora vai, acho que vai. Está carregando, vamos ver. Parece para vocês aí? Para mim aqui não está aparecendo. Está carregando aqui, André. Agora está aparecendo. Bom, enquanto vai carregando, né, para a gente não perder, eu gostaria muito de agradecer, né, aos organizadores. Primeiro, boa noite a todas e a todos. E é um honroso esse convite para estar aqui hoje com vocês nessa mesa da abertura da sexta semana de Ciência e Tecnologia do IFMG, aí o campus de Piuí. Em especial, gostaria de agradecer, né, ao Pedro, também ao Carlos, ao meu colega de mesa, o Hélio, pela essa oportunidade de estar aqui hoje. Para mim ainda não, tá? Não sei, acontece nada aqui. Eu não sei se por acaso parece aí para vocês, que aquele negócio que quando eu testei estava tudo e não Agora está aparecendo, André. Tá indo devagar ou já apareceu? Pode tocar, está apresentando. Porque realmente não estou vendo a apresentação, não. Deixa eu ver se eu consigo ver a apresentação aqui, porque para mim, veja se eu, ao passar, tá no formato de apresentação, ainda não, pode ser isso, né? Está em formato de apresentação aqui, está dando para ver direitinho a sua tela, André. Isso, tá passando? Veja, por favor. Se passa. Vocês estão vendo passar? Não está passando aqui para mim, não. Porque, na verdade, eu acho que o que está aparecendo para vocês não é o que está aparecendo para mim. Eu não estou mesmo com o controle da tela, não.
alguém que daí consegue passar, porque eu não sei que aqui eu não estou com controle dela. Está no primeiro slide seu. Pois é, que se eu passo aqui, no meu... Você já tentou passar o segundo? Tentei. Foi aí na sua tela, apareceu o segundo? Espera aí, não está aparecendo nada para mim aqui. Incluir... Tenta projetar o segundo, Andréia. Eu tirei para poder... Nossa. Agora sim. Só agora que apareceu para mim. Então, acho que agora vai ser possível. Tá. Não vai. Lady Murphy. Não, se o... Quem sabe se o Matos experimenta, porque aqui realmente não estou conseguindo. Agora eu estou vendo o arquivo, mas não consigo projetar. Não, como se eu não tivesse com controle da... Boa noite, Andréia. É o Josué. Tudo bom, Josué? Tudo bem. A senhora não quer tentar fechar a apresentação e tentar de novo? Inicia com uma apresentação de janela, talvez dê certo. Ele não tá no modo de apresentação para mim. Vou tentar de novo aqui, procurando. Porque eu já tinha deixado a janela aberta e agora, só que na hora de compartilhar é como se não... Não tá. Bem que a gente estava de testar antes, né? Falei, esse aqui eu tenho o hábito de apresentar as aulas aqui, mas... Ai, agora... Vocês estão vendo agora? Porque eu acho que talvez aqui agora consiga passar. Vocês estão vendo? Agora tá, entrou, passou o segundo slide. Então, Agora eu tirei-os de novo. Então, mais uma vez, então, obrigada, né, por essa honra de estar aqui nessa mesa. Me sinto muito honrada de estar nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia organizada aí pelo IFMG, Campus Nova Sade de Piuí. Como falou os colegas que fizeram a abertura, né, do evento, é muito importante esse evento numa época de pandemia, numa época de seminários cibernéticos e de contatos cuja tela é o que nos aproxima. Muita honra. O Pedro Peixe e José me pediram para eu abordar entre 15, eu pedi até um tempinho mais, 20 minutos, esse tema que é a nova fronteira da ciência brasileira, e eu escolhi falar disso partindo da nossa recente, porém gloriosa história, né, da ciência no Brasil, rapidamente pelo seu passado, presente, futuro, eventos de glória e os principais desafios que nos aguardam daqui para frente, né? Que nos aguardam daqui para frente. Então, de fato, a ciência brasileira é muito recente, comparada com várias nações da Europa e também dos Estados Unidos, e embora tenhamos alguns eventos emblemáticos, antigos, né, da ciência brasileira, do início do século XX, como, por exemplo, a minha área, né, a descoberta da doença de Chagas, os fundamentos institucionais da ciência brasileira, bem como a maior parte das instituições de ensino e pesquisa superior, tem menos de 100 anos. Então, mesmo assim, mesmo sendo muito jovem, é possível destacar vários casos de sucesso no Brasil, em todas as áreas do conhecimento, e é muito importante salientar o papel dos pesquisadores brasileiros
em especial das universidades e instituições de ensino superior públicas, que são determinantes para este sucesso. Então, neste slide, nós apresentamos alguns desses casos de sucessos, com impactos importantes na saúde, em políticas públicas e em empresas nacionais, algumas das quais atingiram protagonismo internacional, contribuindo, assim, para o bem-estar da população e também para a economia brasileira, por exemplo, a Embrapa, que foi fundada por pesquisadores do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Santa Catarina e que hoje é uma das maiores empresas de compressores do mundo, embora tenha sido já vendido, mas continua aqui o Departamento de Pesquisa no Brasil. A empresa Baterias Moro, que se beneficiou muito de uma forte interação com pesquisadores do Departamento de Química da Universidade Federal de Pernambuco, a Natura, a Embraer, as nossas urnas eletrônicas, motivo de muito orgulho de brasileiras e brasileiros. Estamos agora, nesse momento, assistindo à dificuldade de apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos, com a contagem de voto em papel, em cédulas de papel, inacreditável. Mais de uma semana depois, alguns estados sequer sabem qual foi o candidato que venceu naquele estado. E no caso brasileiro, algumas poucas horas depois de terminado o período de votação, a gente já tem o resultado confiável, seguro e claro para todos nós brasileiros e para o mundo, A Petrobras, com a exploração recente do petróleo, do pré-sal, com tecnologia totalmente brasileira, desenvolvida em colaboração com pesquisadores de várias universidades e instituições de pesquisa do Brasil. Aqui em Minas, o vinho, agora esse ano, o vinho da Epamig ganhou medalha de ouro, usando tecnologia desenvolvida pela empresa de dupla poda. A descoberta da correlação do vírus Zika com a microencefalopatia, a Covid nessa pandemia, com sequenciamento de genoma em tempo recorde, alguns trabalhos desenvolvendo diagnóstico, vacinas, medidas de prevenção, inclusive da IFMG, está fortemente envolvida na produção de álcool, protetores faciais, e agora eu descobri nessa apresentação uma patente de respiradores tão fundamentais aí para salvar vidas, e isso nos leva a um outro aspecto da inovação brasileira, que é a criação do SUS, a partir da Constituição de 88, e está lá, sistema bárbaro, praticamente sem paralelo no mundo, e que salvou muitas brasileiras e brasileiros só agora nessa pandemia, Então, a saúde como direito de todos e o dever de Estado, e saber que o SUS é totalmente gratuito e público e universal nos enche de orgulho, Então, isso é muito importante frisar, a importância do SUS, e como um produto da inovação brasileira. Mas uma característica da ciência é que ela necessita de uma evolução constante. Assim, não é porque uma área alcançou um sucesso que a gente pode deixar de investir ou de interromper a pesquisa naquela área, pois se assim o fizermos, seremos rapidamente ultrapassados. Ou seja, na ciência, ou você está expandindo continuamente as fronteiras do conhecimento, ou você está patinando para trás. E um exemplo típico é o nosso programa ProAlco, de grande sucesso, iniciado em meados dos anos 70, em função de reduzir a dependência do país da importação de petróleo e gasolina, que culminou com os carros flex, capazes de rodar com diferentes combustíveis, projeto inovador, desenvolvido inicialmente por pesquisadores do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Aeronáutica, mas o
que vemos assistindo que essa inovação vai sendo aos poucos ultrapassada, né, pelos carros elétricos, carros autônomos, carro movido a hidrogênio e outros que estão vindo, ou seja, perdemos totalmente o nosso protagonismo nesta área. Um outro campo que a pesquisa brasileira resultou em grande sucesso é, sem dúvida, a nossa agricultura, que representa um dos principais produtos de exportações do país. A soja brasileira, por exemplo, é responsável por grande parte dos dólares que entram, né, e que na nossa balança comercial, e a produtividade do país é muito alta, graças a trabalhos de pesquisa desenvolvidos em várias empresas, como a Embrapa e outras instituições de pesquisa no Brasil. Mas urge avançarmos para outras frentes. Um dos problemas é que estamos devastando, né, as nossas florestas para plantarmos áreas cada vez maiores de soja. Outro problema é que vendemos muita soja para poucos compradores. Mais de 80% da soja brasileira é vendida para a China. E não somos nós que determinamos o preço do produto, mas os compradores. São as commodities que têm preços determinados internacionalmente. E para complicar o nosso principal comprador, a China tem investido em áreas na África do Sul para a plantação de soja. O objetivo deles é ficar independente, né, dessa necessidade de comprar soja de outros países. Ou seja, em breve poderemos não ter mais compradores internacionais para a nossa soja. Mas temos opções ainda pouco exploradas. Por exemplo, no Pará, enquanto a soja rende $819 por hectare, a polpa de açaí rende $6.711 por hectare, ou seja, 8 vezes mais rentável que a soja. E ainda por cima, mantém a floresta em pé. Ainda mais impressionante é esse uxi amarelo, que é uma planta medicinal da Amazônia, que dá esse fruto amarelo, do qual se pode purificar uma série de produtos de interesse médicos e comerciais. Dentre eles, é possível purificar essa bergenina, que é um anti-inflamatório comercializado atualmente pela Merck a $225 o miligrama. Ou seja, comparado com o preço do ouro, que é $62 por grama, a bergenina tem um valor 3.500 vezes superior ao do ouro, né? Ou seja, essa ideia inacreditável de destruição queimada das nossas florestas para a expansão da agropecuária é um crime de lesa pátria. A riqueza e o potencial de nossas florestas ainda são muito desconhecidas por falta de pesquisa e investimento na descoberta, né, da sua biodiversidade e suas potencialidades. E estamos, por questões ilógicas, matando a nossa galinha de ouro, como disse recentemente o professor Luiz Davidovich, da ABC. Nós precisamos evoluir. Sabe aquela propaganda de uma TV aí brasileira? Deveria mudar. E devia ser assim: floresta é pop, floresta é tech, floresta é tudo. Mas, infelizmente, isso não está na TV, né? Uma outra área muito sensível, em especial no nosso estado, e que precisamos evoluir muito, é a área de mineração. Há muita controvérsia sobre o verdadeiro impacto econômico da mineração no PIB mineiro e do Brasil, e dados variam entre 2% a 12%. Mas o impacto ambiental e os desastres são bastante claros, né? Já visto os crimes associados ao rompimento da barragem de Fundão e Mariana em 2015, e menos de 4 anos depois, a barragem do Córrego de Feijão em Brumadinho, né? É óbvio que a mineração não pode continuar sendo feita da forma como que vem sendo feita, a qualquer custo humano e ambiental.
E, sem dúvida, a nova fronteira da ciência brasileira tem tudo a ver com isso. É preciso desenvolvermos formas mais sustentáveis de utilizarmos racionalmente os nossos recursos naturais, né? Da mesma forma, não é mais aceitável que a ciência avance sem um viés de contribuir para o bem-estar da população como um todo. É preciso incluir na ciência uma agenda para mitigar a desigualdade social, de gênero, de raça, né, como, por exemplo, né, segurança alimentar, saneamento básico, moradia digna, saúde para todos, educação de qualidade, transporte público, mas também nas artes, no lazer, na cultura e tantas outras necessidades. Condições estratégicas para solucionarmos estes e outros problemas por meio da ciência, Minas Gerais tem de sobra. Vejam que coisa mais linda essa imagem, produzida pelo professor Flávio Moraes da PUC, MMG, né, que produziu este mapa para a inteligência coletiva, que vem trabalhando na pandemia da Covid-19, mas também em outras frentes, para fornecer dados e análises para iniciativas do poder público. Há que termos muito orgulho do mapa de distribuição das instituições de ensino superior e pesquisa no estado de Minas Gerais. Não tenho dúvida que o conhecimento poderia ser nosso principal produto de exportação do estado. Aqui nós temos o IFMG de Piuí, e no estado nós temos 11 universidades federais, 6 institutos federais de ciência e tecnologia, 2 universidades estaduais, uma PUC, e pelo menos 4 institutos de ciência e tecnologia não universitários, incluindo aqui a Fiocruz, Embrapa, EPAMIG, FUNED, né? Sem falar nos institutos nacionais de ciência e tecnologia, embora, é verdade, todos eles atualmente sem recursos. Apesar do potencial enorme do conhecimento gerado no Estado, pouco tem sido aproveitado, em especial pelo poder público, mas também pelas empresas. De maneira que nos últimos 17 anos, pouco mudou na pauta de exportação do Estado, que continua sendo baseada em tecnologia, em produtos de média ou baixa tecnologia ou muito baixa tecnologia. Mas se temos competência instalada no estudo para mudar esse cenário, né, o que falta? Né? Falta, sem dúvida, uma política de financiamento continuado e maciço pelo poder público. Falta a aposta de que financiamento em ciência não é gasto, e sim um investimento e uma aposta no futuro próspero. Nesse slide, nós temos uma curva, né, dos recursos discricionários do MEC nos últimos anos, e é possível ver, então, uma queda drástica de 2014 para cá, e sendo que em 2021, se nada for mudado na PLOA, nós teremos cerca de 40% do valor do recurso de 2014. E isso sem contar o contingenciamento, que sempre ocorre depois da LOA aprovada. Um cenário ainda pior ocorre com os recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia, onde para 2021 é esperado uma diminuição para 30% do recurso despendido em 2014. Este ano de 2019 já foi bastante difícil, e só não foi pior porque algumas suplementações foram feitas em função da pandemia. Mas se nada for feito para o próximo ano, a previsão é dramática, não tendo garantia sequer do CNPq, por exemplo, conseguir manter o número atual de bolsas, que é muito pequeno. Essa queda atinge praticamente todas as agências de fomento, né, de ciência e tecnologia,
por exemplo, da FINEP, como o FNDCT, o CNPq e CAPES, né? E em 2019, o CNPq teve um orçamento de ordem 127 milhões para fomento de pesquisa, e na PLOA, que está hoje no Congresso em discussão, esse valor é de apenas 22 milhões. Ou seja, se a gente divide esse valor pelo número de doutores no Brasil, cerca de 60 mil doutores, dá uma ordem de pouco mais de R$350 por doutor para executar pesquisa no próximo ano. Ou seja, se nada for feito, teremos um cenário beirando a catástrofe no próximo ano. E, de fato, do ano passado para esse ano, inclusive a existência do CNPq e da FINEP, eles, do Fundo Nacional do Desenvolvimento, né, do FNDCT, estiveram em alto risco de serem fechados, né? E foi necessário um investimento da comunidade para que isso pudesse ser revertido, pelo menos parcialmente. Uma situação muito parecida com a FAPEMIG, nossa agência aqui do Estado de apoio à pesquisa, onde o orçamento previsto para o próximo ano, que está em discussão nessas próximas semanas na Assembleia Legislativa, prevê um valor equivalente a 1/4 do que é o valor constitucional devido para a FAPEMIG. Né? Então, hoje, a FAPEMIG, com o orçamento dela, mal consegue financiar 1.500 bolsas entre mestrado e doutorado. Quer dizer, uma lástima, né? Essa nossa agência de fomento no Estado está numa situação realmente lastimável. E nós precisamos fazer alguma coisa, né? E neste momento há uma série de eventos, de mobilizações planejadas para que a gente possa interferir no orçamento que está agora em discussão na Assembleia Legislativa. O orçamento é uma questão de forças, então diferentes grupos disputam o mesmo orçamento. A capacidade da gente interferir no orçamento da FAPEMIG depende da nossa capacidade de mobilização. Né? Finalmente, um outro desafio gigantesco da nova fronteira da ciência como disse o Pedro, nos contrapormos à onda de negacionismo da ciência que tem assolado não só o país, mas o mundo. Isso sempre existiu, né? Porém, essa onda foi muito amplificada com a ascensão de governos populistas negacionistas da ciência em algumas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Né? Mas o que fazer? Né? Uma das possibilidades como antecipei, a mobilização maciça da comunidade científica em defesa das nossas agências de fomento, das universidades e dos nossos institutos de pesquisa, a divulgação de ciência, a nossa responsabilidade na divulgação de material que chegue com acesso à população de uma forma que ela possa compreender, né? Então, em 2019, encampado pela SPPC e outras entidades, foi feita uma coleta de 1 milhão de assinaturas, por exemplo, entregue para o presidente da Câmara e do Senado, no Congresso Nacional, que foi fundamental para reverter o fechamento do CNPq. Esse ano também, o FNDCT, havia uma proposta de extinção desse fundo, o que foi parcialmente revertido, ou pelo menos provisoriamente revertido pela ação da comunidade científica. Aqui no estado de Minas, a nossa luta é pelo orçamento integral da FAPEMIG, e de novo, é importante a nossa participação nestas mobilizações para que a gente possa garantir
minimamente a sobrevivência da FAPEMIG. A nossa luta é pelo 1% constitucional em duodécimos para a FAPEMIG. Temos, felizmente, né, várias iniciativas organizadas por instituições como a SPPC, pela Assembleia Legislativa, por meio da deputada Beatriz Cerqueira, que é presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, pelo Grupo Inteligência Coletiva, lançado formalmente em setembro, que já organizou vários eventos, iniciativas para levar esclarecimentos sobre a ciência e a importância para o parlamento, mobilizações de defesa da saúde, da tecnologia, da ciência no Estado, entre outros. Inclusive, merece que a gente destaque aqui a participação de pesquisadores do IFMG nessas iniciativas, como o professor Peixe e outros colegas, né? E, para terminar, eu gostaria de agradecer mais uma vez aos organizadores do evento, Pedro Peixe, Carlos, Pedro, ao Fernando, parabenizar o Fernando, pró-reitor de pesquisa, ao Rodrigo, que voz de locutor, né, na apresentação. Só gostaria de fazer um esclarecimento, que eu já fui secretária regional da SPPC, hoje é o professor Luciano Mendes, que é o secretário. Convido vocês a filiarem a essa sociedade, que é muito importante, e que tem um papel fundamental e uma interlocução com o Congresso Nacional e outros instrumentos importantes agora, nesse período, para a gente, em termos de defesa da ciência. Meu colega também é Hélio, aqui da mesa, gostaria muito um prazer estar com você aqui. E eu gostaria também de agradecer, pedir licença para agradecer um conjunto de colegas que aqui não estão, mas que eles foram fundamentais, encaminhando dados, slides e inspiração para essa apresentação. Deu o presidente da SPPC, Paulo Beirão da FAPEMIG, David Ovitch da ABC, o Flávio, que fez os mapas para a inteligência coletiva, o Celso Pancera, que tem sido um papel fundamental lá no Congresso em defesa de interesses da ciência. Mas, quando eu fiz esse slide, eu me dei conta, né, que havia aqui uma desequilíbrio de gênero nessa agradecimento. E então eu tive que fazer mais um slide em homenagem às nossas mulheres das ciências, muitas vezes inviabilizadas pelo nosso processo, né, de escolha e de promoção na ciência ainda no Brasil e também no mundo. Parabéns a todas e a todos vocês que estão aqui presentes e que prestigiam esse importante evento. Gratidão. Ok, obrigado, Andréia, pela excelente palestra. A gente já passa diretamente aqui para o professor Hélio, para que ele possa também dar a sua contribuição, para que a gente possa, em seguida, abrir para perguntas de quem porventura tenha dúvidas para questionar. Ok, Hélio, por favor, é com você. Obrigado, Pedro. Vocês estão me ouvindo bem? Alô? O som está chegando aí, gente? Alô? Tá sim, Hélio. Ok. Bom, boa noite. Quero agradecer a todos vocês, ao Pedro, o convite, por participar dessa mesa. É uma honra participar dessa mesa também com a Andréia. Ela deu um excelente seminário, né? Não foi uma palestra, ela deu um bom seminário e muito instrutivo. Quero dizer para vocês que é uma satisfação de falar com o campo de Piuí. Se não fosse pela pandemia, para ir aí falar, eu teria que pegar um voo Rio-Belo Horizonte, um carro pega a estrada, custo alto, gasolina, diária, etc., etc. E com essas ferramentas que nós estamos cada dia mais aperfeiçoando, eu posso daqui
conversar, ver o mapa da cidade, né? Eu nunca tive nessa região. Eu gosto muito de Minas Gerais, tanto é que eu fui passar o carnaval há 37 anos atrás em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e acabei me casando, né? Então, eu tenho muita gratidão por Minas, já visitei bastante, já fui até Montes Claros, já fui a Janaúba, de Juiz de Fora, conheço bastante. Nunca fui aí nessa região, né? Apesar de ter um colega meu que é de Arcos, e eu acabo, não vai dar tão cedo, né? Mas basicamente meu ponto sempre foi Belo Horizonte pela família da minha mulher, que é do Vale de Jequitinhonha, e são famílias com 7 irmãos, não sei mais o quê, e, enfim, aquelas conversas que começam 10 da manhã e vai até 10 da noite, então eu gosto bastante. A última vez que estive em Belo Horizonte foi em 2018, né? Eu fiz um turismo mesmo que eu nunca tinha feito, que era conhecer uma parte de Belo Horizonte que eu quase não tinha explorado na minha vida, que eu só exploro normalmente o Mercado Central quando eu vou a BH. Então, dessa vez eu fiz a minha outra tour, que foi conhecer a Praça da Liberdade, a adjacência e os museus, que estão muito bonitos. Dizer que saudar aos professores, ao Pedro, aos demais professores, ao Fernando, saudando o Fernando, acho que eu estou saudando aí também a reitoria do IFMG, professora Andréia, saudar os servidores que estão aqui, o Josué e a Ana Laura. É muito importante. Eu começo, assim, eu ia falar, eu não tenho PowerPoint, e o que eu ia falar, a professora Andréia falou. E aí, como eu tinha uma outra parte que eu não ia falar, eu ia só fazer uma provocação no final. Eu, nos 15 minutos, Pedro, você me avisa quando chegar em 15 minutos, porque quem não apresenta PowerPoint fala muito, né? Então, eu vou falar nesses 15 minutos de uma outra parte que a professora André, a parte que eu queria falar, ela colocou brilhantemente, né? Mas eu vou abrir, falando um pouco do que a professora André falou, eu vou frisar, saudar os alunos que estão presentes aqui. A vocês, alunos, eu vi aqui que tem muita gente que é do primeiro período. A vocês que estão assistindo aqui nesse momento, são 19 horas e 46 minutos. Essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, meus parabéns a vocês, que são calouros, estão enfrentando essa realidade precária de assistir uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia online, né? Eu faço Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui na UFRJ desde o início. Eu sou um dos coordenadores de um evento chamado UFRJ Mar, aonde nós levamos todas as pesquisas acadêmicas de extensão para cidades marítimas, né? Nós levamos para Macaé, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Paraty, a última nossa foi em Paraty. Normalmente nós mobilizamos algo em torno de 600 pessoas, entre alunos de graduação, pós-graduação e professores. Chegamos a reunir 10 mil pessoas em Arraial do Cabo, uma das últimas que nós fizemos, a última em Paraty, já sem recurso, então nós fizemos com o apoio da prefeitura lá, pagando os hotéis, né, e conseguimos mobilizar toda a rede escolar da cidade de Paraty, algo em torno de 3 mil estudantes. E é um evento que no ano passado, fizemos aqui no Fundão, na cidade universitária, conseguimos reunir 6 mil alunos da rede municipal do entorno da cidade universitária, e é um evento que tem o mar. Você tem barco, tem canoagem, tem tudo voltado para o mar, mas também tem a parte terrestre. E não tem como fazer esse evento esse ano do ponto de vista online, né? Nós decidimos até cancelar. Então, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela é algo muito importante. A Prefeitura do Rio uma vez me convidou também, e eu fui para um bairro bem distante para falar sobre plantas tóxicas, né? Eu chamava de bonitas e perigosas, e foi uma experiência super bacana, né? O INCT, eu faço parte de um INCT chamado INCT Inofar, e o INCT me pediu para ir lá apresentar essa palestra, né? Então foi super bacana, porque eu tive que falar para a população daquele bairro ali, pessoas acima de 60 anos de idade na sua maior parte. Aí eu aproveitei e falei, olha, mostrei as plantas que todo mundo tem no jardim, todas elas muito bonitas, né? Cada prancha ali, eles ficavam deslumbrados, conheciam, né? E aí eu mostrei o lado da toxicidade que tem dessas plantas, as moléculas, mas não pode muito falar de química, né? Falava dos efeitos, uma divulgação muito importante. É algo eu considero muito importante
Dizer também para vocês que são da rede federal, do IF, é muito importante também a gente falar para vocês, né? Eu vejo as caras aqui dos docentes. Eu conheci o Pedro quando ele era ainda doutorando em uma palestra sobre expansão das universidades, do Reúne, quando ele ainda era dirigente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos. Boa parte dos docentes que estão nos estudos federais são docentes que vieram dessa época, né? São jovens docentes que entraram nessa grande expansão que nós tivemos, né? Nós tivemos um salto de 3 milhões, que era em 2003. Em 2017, no início, chegou mais ou menos a 8 milhões. Nós estamos algo em torno de 9 milhões de estudantes no ensino superior brasileiro. Um salto fantástico, né? Nós tivemos aqui, eu estou pegando aqui no meu computador alguns dados fantásticos. Além desse salto, nós tivemos 360 unidades de IF espalhadas pelo país inteiro. Isso é fantástico, porque até antes de 2001 até 2016, nós tivemos esse salto, né? Antes de 2001, boa parte, se você morava no interior, você, para fazer uma universidade ou fazer um instituto federal, você tinha que ir para as capitais, a família tinha que pagar, né, alojamento, ou a universidade, era muito pouco, era irrisório, e nós tivemos essa expansão, a interiorização das universidades. A minha querida universidade aqui, por exemplo, ela foi para a cidade de Macaé trabalhar naquilo que o professor Fernando colocou, trabalhar com a perspectiva do desenvolvimento local. Macaé é uma cidade que tem como mote o petróleo, e a universidade foi para lá para não só trabalhar a questão do petróleo, mas trabalhar também a questão do meio ambiente, né? Os impactos que tem do setor de energia e petróleo naquela cidade. Então, a UFRJ em Macaé gerou essa sinergia com o desenvolvimento local, o apoio enorme à biodiversidade do local, a preservação, gerando outro lado muito importante, gerando emprego, né? A universidade ela tem algo em torno de 150 professores naquela cidade. Então, cada professor daquele que reside naquela cidade, o seu salário mensal ele gasta naquela cidade, então gera no comércio, na indústria. Então, quando uma instituição de ensino superior, um instituto federal ou uma universidade federal entra numa cidade do interior, ela gera também todo um desenvolvimento local, né? Então, assim, essa foi uma grande conquista que nós tivemos nesse período de 2001 até 2016, que foi aquilo que eu chamo eu sou velho, tenho 63 anos de idade, né? Então, eu digo para assim, eu fiquei 8 anos na reitoria da UFRJ, e eu sempre brincava com o reitor, que era o professor Luiz Teixeira. E ele falava para mim, Hélio, nós tivemos quando eu saí em 2011, quando nós saímos, ele falou, nós tivemos a realização dos nossos sonhos de juventude, que era vagas e verbas. Nós tivemos o nosso orçamento de 35 milhões, por exemplo, saltando para 650 milhões de reais, 3.500 vagas para professor. Nós não expandimos a universidade somente fazendo prédios, né, e novos cursos. Tivemos 3.500 vagas de docentes, 4.500 de servidores técnicos administrativos. Então, também foi bem acompanhado. Então, foi a grande conquista. Então, uma janela aberta que dificilmente teremos isso doravante. A professora Andréa colocou bem a questão, situou bem o momento atual da ciência e tecnologia no nosso país, né? Os cortes de 2021, eu estou lendo aqui um artigo muito bom no anexo, do pesquisador Ergon Kruger, da USP, né? E ele, na anexo, vai colocando alguns dados, arrepia, né? Que são... A universidade ela é a protagonista hoje, a ciência é a protagonista do combate à Covid, né? Foi colocado aqui pelo Pedro na introdução, o professor André colocou também. É da universidade que sai o diagnóstico. Por exemplo, na minha universidade nós temos 8 hospitais universitários plenamente funcionando no atendimento não só a Covid, mas nos outros atendimentos. Então, a universidade a ciência, em especial as universidades federais, e os institutos federais são protagonistas
né, de toda essa luta de combate à Covid, né? Não só com kits diagnósticos, com trabalhos de dados, né? Os grupos de Covid de cada instituição, seja de instituto, de universidade, é extremamente importante para aquele local, utilizando a inteligência artificial, novas moléculas são sintetizadas, novos diagnósticos, dados estatísticos, pesquisas de vacinas, tudo isso a ciência e a universidade viraram protagonistas. Em contraposição, a professora André colocou bem, nós temos um grande movimento da negação da ciência. Nós somos chamados de maricas, como foi o caso de ontem à noite, nós somos chamados de maricas por esse trabalho que a universidade faz. Mas não é só chamar de marica, né? Para 2021, a professora André colocou, o MCT tem um corte de 32%, se comparar a esse ano, né? A perda maior ela é no FNDCT, que financia boa parte da nossa pesquisa, é de 4,8 bilhões de reais para 2021. E os cortes de bolsa, só tem bolsa até julho do ano que vem, porque os outros recursos estão contingenciados. Aí vai ter que começar a fazer um trabalho no parlamento de querer de ter suplemento de verba, quer dizer, não tem recurso para o ano inteiro. Quer dizer, no momento que as instituições federais de ensino superior, universidade e institutos, tem mais de 2.000 iniciativas na área do combate à Covid-19, ela sofre o descrédito por parte das autoridades, né, ao negar a ciência, ao negar a vacina, ao utilizar, ao politizar a instituição da vacina, que é a Anvisa, e pegar uma instituição tradicional de pesquisa no nosso país, que é o Instituto Butantan, né, partir para cima para destruir o Butantan, né, ao politizar a Anvisa e depois chamar a gente de marica, como ontem foi feito, né? Em paralelo a isso, as universidades, os institutos federais e os centros de ciência e tecnologia do MCTI estão tendo cerca de 2.000 iniciativas na área de ciência e tecnologia, né? O orçamento do ano que vem, professora Andréia, estou vendo aqui no Nexus, né? É para 4 meses. 60,55% desses recursos estão todos eles contingenciados. E aí, né, a CAPES, que tem cerca de 100, concede 100 mil bolsas, dos 100 mil bolsas que a CAPES fornece, e as 80 mil do CNPq, elas correm grandes perigos, e a luta do dia a dia que a professora Andréia colocou bem aí, né? Nós temos alguns desafios em paralelo que eu quero aproveitar esse tempo para colocar. Vocês são um Instituto Federal de Ensino Superior. A inovação ela é constante no mundo inteiro, né, nos institutos de pesquisa, né? É muito importante. Os exemplos são dados, né? Nós vimos respiradores em quase. O primeiro foi em Mauá. Vários institutos foram colocando no Nordeste, né? A capacidade de resposta rápida durante a pandemia que as universidades tiveram para fabricar respiradores a baixo custo, né? Mas a instituição, a universidade, o Instituto Federal e mesmo os institutos de ciência e tecnologia do MCT, eles desenvolvem os protótipos. Por exemplo, eu faço parte do MCT que o propósito dele é fazer moléculas. Agora, ele não vai fabricar as moléculas, não é papel dele. Não é papel do Instituto Federal desenvolve o respirador, faz o protótipo. Nós tivemos um na UFRJ que foi desenvolvido com vaquinha, não tinha dinheiro do MCT, o professor desenvolveu com vaquinha, ele abriu uma vaquinha e as doações foram imensas. E ele conseguiu desenvolver aquele protótipo. E qual é o desafio? É a produção, a baixo custo. E quem produz? Ou é o Estado que produz, para ele mesmo, ou uma empresa nacional. Esse é o desafio que nós temos hoje. O nosso sistema de pós-graduação é o tema da mesa de hoje, né? Que eu não ia abordar. Eu não ia abordar muito, eu ia provocar. Mas já que tem um tempinho, eu vou falar. Nosso sistema de pós-graduação, que é um sistema robusto, desenvolvido até durante a ditadura militar, em paralelo à universidade, porque a universidade ela era e continua sendo um grande elefante branco. Então, foi desenvolvido. A FINEP ela foi a grande indutora durante a ditadura militar. E o nosso sistema cresceu. O saldo
disso tudo, foi o mais robusto Sistema Nacional de Pós-Graduação da América Latina, né? Mas ele vive ainda os vícios, né? Ele ainda sofre, a pós-graduação ainda sofre, ela sofre ainda uma que existe na graduação, que é a compartimentalização do conhecimento. O conhecimento ainda é feito em caixinhas fechadas. Aí no IF, eu estou vendo aqui pelos alunos, aqui todo mundo aqui é da área de civil, né? Mas eu vou falar de química, por exemplo. Os nossos cursos de químicas ainda são montados numa velha estrutura de química orgânica, departamento de química orgânica, departamento de química inorgânica, departamento de bioquímica, departamento... Enfim, não avançou. Biologia molecular, que é uma área interdisciplinar, é da onde? E aí ela é um complicador. Essa é o primeiro fator que eu quero provocar. Esse vício tem na graduação e na pós-graduação. Por exemplo, na pós-graduação, na graduação e na pós, na graduação, o aluno não pode, vocês que são do IF, não podem fazer um estágio na empresa, principalmente da pós-graduação, durante a pós-graduação. Na graduação pode. Eu, quando fiz minha graduação nos velhos tempos, eu fiz estágio nas empresas, né? Me formei em graduação em farmácia. Na pós-graduação não pode. A legislação não permite. Ou você rompe com isso para fazer o quê? Para fazer a inovação. Se a pós-graduação, se a universidade e a instituição de ensino superior, que inclui vocês do ICF, quiserem investir na inovação, se não romper esses grilhões, que é... Por que não pode? Eu vou fazer uma outra provocação. Por que um professor não pode, junto com seus alunos, ele desenvolve um respirador? Por que ele, junto com aqueles alunos que desenvolveram, ele não pode montar uma empresa dentro da universidade? A lei da inovação permite, mas as universidades criam barreiras imensas, porque ele vai criar a empresa, vai ser remunerado, tem limites, existe toda uma legislação. A universidade fica com a parte da patente. Olhem as patentes que a USP é que tem a maior parte das patentes. Professor Hélio, 15 minutos. Tá, então eu termino essa provocação, eu quero me dar só 5 minutos para acabar. Essa é uma delas. A universidade ela entra muito pouco na inovação, e é necessário. A inovação na ciência e tecnologia é algo muito importante, mas essa ponte não existe. Quer dizer, um professor... olha, você abre essa discussão, abriu uma empresa, aí começa a dizer que está roubando, etc. Ele não pode. O aluno, ele e seus alunos que montaram aquele sistema, ele não pode abrir uma empresa, e essa empresa, bom, é para o Estado, repassa não é gratuitamente, é repassado através de convênio. Mas, por exemplo, se você tem um equipamento que um grande grupo, uma grande empresa nacional quer comprar, tem um custo. E esse custo vai gerar royalty para a universidade, né? E gera para o pesquisador, para os alunos que são sócios daquela empresa, né? Nós desenvolvemos as startups. A gente fala muito de startup, vocês da área vocês que são aí alunos no Instituto Federal na área de civil, gente, é imensa a dificuldade que você exige. Às vezes, eu me lembro de um professor que ele fez um tijolo só com resto de obra, né? E esse tijolo, ele tinha uma máquina, quer dizer, o trabalho dele, da inovação dele, era novos materiais, junto com a máquina que ele desenvolveu. Ele prensava tijolo, isso foi há 30 anos atrás. Esse professor ele foi expulso do departamento na medida que ele quis querer industrializar aquele tijolo dele. Isso vem até hoje. Essa é uma questão que eu queria, o Pedro Peixe, como a gente conhece carinhosamente o Pedro, né? Professora Andréia e os alunos que estão aqui assistindo. Eu queria colocar como provocação os desafios que nós temos nas universidades e nos institutos federais e nos institutos de ciência e tecnologia do governo federal em relativo à inovação. Como inovar com essas amarras que nós temos até hoje dentro dos sistemas, com a universidade ainda montada em cima de departamentos e não em cima de programas, né? A distribuição de vagas ainda é feita em cima da vaga da disciplina. Nós temos ainda amarras de décadas, né? Não vamos falar centenário, porque a universidade é nova, né? Temos amarras que precisam ainda serem desamarradas para podermos avançar. Então, quero agradecer o convite de vocês aí, motivei aí, fiz a provocação para também debater, dizer para vocês que são alunos que estão entrando agora que resistam, né? Lutem para ter condições dignas. Eu me orgulho de
Eu acabei uma disciplina de pós-graduação onde todos os alunos que não podiam ter acesso, e tivemos isso, eles tiveram notebook emprestado pela universidade, chip de uma empresa X aqui para acessar a internet, e nós tivemos 99,9% de alunos participando da disciplina. Todos os que não tiveram esse acesso. Gente que está bem longe, tem gente que está em Manaus, tem gente que está lá no interior do Amazonas e teve acesso à internet, porque teve que voltar para a família para sobreviver, e nós estamos conseguindo, nesse período de exceção, nós não estamos no período normal, conseguimos tocar. Agora eu vou começar um grande desafio, que é o ensino da graduação. Agora, em novembro, começam as nossas disciplinas remotas e tem o desafio de aulas práticas. Vocês viram pelo meu currículo aqui que eu sou um operário da cozinha, eu trabalho na cozinha dos laboratórios, esse equipamento. Então, como ministrar aulas dessa cozinha, você ensinar a cozinhar, que não é que nem a Ana Maria Braga, mas é um desafio. E isso eu defendi a ferro e a fogo. Nós temos hoje ferramentas tecnológicas especiais. Quero dizer para vocês, terminar falando, Pedro, que essa tecnologia de ensino remoto veio para ficar. O ensino híbrido será uma realidade daqui para frente, até porque novas tecnologias vão surgir, né? E a China não é hoje não é essa potência que é da ciência em relação à Covid à toa, né? É o grande investimento. Você pega uma pós-graduação em biotecnologia, por exemplo, a seleção chega a ter 8 mil alunos no estádio de futebol para disputar, às vezes, 20 vagas, né? Para uma seleção. Então, a China é aquela potência grande também porque ela investe enormemente. É hoje o país que mais tem publicação científica no mundo. Muito obrigado. Ok, professor Hélio, muito obrigado aí pela excelente explanação. Em nome aqui de toda a comissão, em nome do Instituto, a gente agradece tanto você quanto a Andréia pela gentileza na participação aqui. E eu queria abrir para perguntas. Então, quem tiver perguntas, eu gostaria aqui que colocasse a pergunta no chat, para que a gente possa ler aqui para os nossos dois debatedores, para que a gente possa aproveitar esse momento. Enquanto o pessoal digita, eu vou apresentar de cara aqui uma pergunta que eu tenho, e se relaciona exatamente com essa questão que foi falada aqui no final, que é a questão da China, que é a questão... Eu vi que a China está lançando, né, um satélite 6G, e eu queria perguntar para vocês aí, que são cientistas de ponta, como que tem sido como que vocês têm enxergado essa ascensão da China na área de ciência e tecnologia? Porque, ao que eu entendo, a China tem usado a ciência e tecnologia para o seu desenvolvimento, né, entre outras coisas. E aí eu gostaria de perguntar, gostaria de ouvir de vocês a opinião de vocês sobre o que a China tem feito e o que vocês pensam acerca disso. Quem queria responder primeiro aí? Professora, as damas em primeiro lugar. Gratidão pela gentileza. Então, a China, há 2 décadas atrás, elas estavam muito semelhantes em termos de PIB, em termos de desenvolvimentos tecnológicos conosco, né? A gente estava ali cabeça a cabeça, né? Então, ou seja, num período muitíssimo curto, a gente viu uma inversão. Hoje, a China é o país que mais publica artigos científicos, inclusive ultrapassou os Estados Unidos. Então, isso aí tem causado realmente um pânico no mundo. Hoje pode-se dizer que há um pânico no mundo com essa ascensão da China. Agora, eles fizeram uma receita certinha. Há 40 anos atrás, 30 anos atrás, eles mandaram os chineses para todos os lugares onde fazia a melhor pesquisa no mundo. Não era difícil você ir num laboratório, em qualquer lugar do mundo, onde você não encontrava vários colegas chineses trabalhando, desenvolvendo, pesquisa de ponta. Maneiro, voltaram com financiamento, com estímulo à pesquisa, com valorização, estão agora recolhendo frutos, né? Assim, as pessoas falam, não, tem muita coisa que você discorda na China, né? Às vezes, questões de exploração de trabalho, hora
de trabalho, mas, assim, em termos de ciência, em termos de desenvolvimento, em termos de, inclusive, de riqueza para o país, né? Não há como contestar, né? Hoje é uma potência de ciência básica e de ciência aplicada e ciência básica com viés de aplicação. Então, realmente, eles estão colhendo esses frutos desse investimento e dessa aposta na ciência como mola propulsora de desenvolvimento. Meu querido Hélio. É bom não só as damas falarem primeiro, mas é brilhante o que a professora, eu vou seguir o que ela falou. Eu vi esse exemplo, em 93 eu fui fazer a minha orientadora falou, olha, você tem que ir para a Bélgica, eu estou indo, você vai ficar lá 3 meses do meu lado para fazer para ver se deslancha a sua tese de doutorado. Então, fui eu para lá com uma bolsa do CNPq e, quer dizer, cheguei lá, era um laboratório com 200 alunos. 200 alunos do mundo inteiro, eu chamava aquilo de ONU. Aquilo parecia a ONU, que tinha gente de qualquer... Peru, Bolívia, Iugoslávia, Rússia, Inglaterra, de todos os países do mundo, e brasileiros também, né? E tinha chineses. Nós tínhamos os chineses lá que trabalhavam fazendo arroz transgênico, resistente a diversas pragas, né? Que era a minha linha de pesquisa. Eu conversava com eles porque a gente precisava trocar algumas ideias, né? E eu perguntei uma vez a um jovem chinês, ele falou, eu sou casado, eu sou de Xangai, sou casado. Eu falei, e sua mulher, você mora aqui em que parte da cidade de Ghent? Eu falou, eu moro sozinho, a minha mulher está no Canadá, ela também está fazendo doutorado lá. Era isso que a professora Andréa falou. Eles se espalharam pelo mundo afora, aqui no Brasil o pessoal ficava rindo, chamava ele de fellowship, e eu falava, não são fellowship não, eles estão aprendendo, estão levando... E voltaram e criaram todos no mundo, isso em várias áreas, engenharia nuclear, todas elas, né? Vocês viram ontem no Jornal Nacional, ninguém prestou atenção. A vacina que o Butantan está comprando vem da Sinovac, mas a vacina de Oxford, o professor André pode confirmar para mim que é isso mesmo. Eu entendi que uma parte dela é feita em Xangai, na China, né? Eu não vou falar por questões de... A gente tem... Enfim, a gente assina um documento, não pode falar. Mas, enfim, uma indústria farmacêutica X nacional, várias etapas dos seus produtos que ela está desenvolvendo, vai lançar novas moléculas, ela manda fazer na China. Então, você faz uma síntese, tem uma etapa X da síntese, ela bota no navio, vai para a China, sintetiza, depois volta para o Brasil e ela faz a síntese final, porque não é só mais barato fazer lá, mas a qualidade do que vem. O produto volta com alto índice de pureza. É preciso acabar com esse mito que a China não é o AliExpress, né? Hoje é o dia da grande Black Friday do AliExpress, mas a China não é só aquilo. Você compra na China os melhores reagentes que você pode... Se eu precisar de um bom reagente, eu não compro no Aldrich, na Sigma. Muitos bons vêm da China, com boa qualidade quando você vai validar. Mas isso tudo são 4 grandes bancos estatais que a China tem. A China não tem banco privado. São grandes bancos estatais que financiam todo aquele complexo que nós estamos vendo ciência e tecnologia, né? Todo. Em várias áreas, né? Enquanto a gente está discutindo aqui o 5G, e ela detém a fabricação daqueles aparelhinhos que vão ficar em cima dos telhados, ela detém pela Hyundai. Claro que outras empresas também têm. A Nokia tem, a Ericsson também tem. Mas a Hyundai é a que tem o preço mais em conta, né? Enfim, eles fazem isso, eles conseguem fazer o desenvolvimento das forças produtivas perfeito, né? Uma disciplina no trabalho. O salário de um professor na China, comparado com o nosso aqui, eu nem quero falar, porque realmente eles não imigram mais. O salário é bom. Aliás, o trabalhador da China, essa é uma outra coisa que tentaram inventar, né? Que ganha trabalho escravo. Isso não existe. O salário de um trabalhador chinês hoje em dia, com esse desenvolvimento que teve, no início era um baixo salário, $50 por ano, com mais casa, mas esse método acabou. Uma sociedade competitiva, com a caixa de milionários. Com professores, essa minha provocação que eu fiz, a inovação gera salário para o professor na China. A China não tem
o acesso ao ensino superior e à pós-graduação é feito com provas. O ensino chinês, que já é um modelo também confuciano, né? A China tem uma disciplina e eles conseguem fazer isso. Palmas para eles, né? Isso que a professora falou, a China está produzindo soja hoje, ela mostrou na África do Sul, está produzindo na Tanzânia e em vários países. Ela está formando um eixo, porque a China precisa, como fala o embaixador chinês, 1,5 bilhão de bocas que nós temos para dar de comer. E ela não quer ficar prisioneira de um único fornecedor. O Brasil é o maior fornecedor de soja, mas amanhã os bolsonaros se replicam, né? Pode chegar, não vamos exportar soja para a China. Então ela vai comprar soja, pode comprar soja americana. Ou a China está comprando soja americana beça. O Brasil vai perder. Mas ela também quer ter suas fontes, não só de alimentos, mas também de matérias-primas, né? Boa parte dos países africanos, hoje em dia, a China está renovando e fazendo obras na Nigéria, em vários países, que são os países que fornecem matérias-primas para eles, né? Então, eu quero só reafirmar isso que a professora Andréia colocou. Ok, muito obrigado. Que delícia te ouvir, viu, Hélio? Obrigado, professor. É um prazer também falar com alguém da área de biotecnologia, por coincidência. Aliás, eu não sou mais da área de biotecnologia, eu fugi bastante já. Eu me associei a um grupo porque sozinho a gente não sobrevive na universidade. Então, eu já vou me aposentar em breve, eu estou com a bônus de permanência, mas quando eu defendi meu doutorado, eu fui rapidinho para um grupo do INCT, você se associa, porque sozinho, isso é um exemplo que a gente pode dar para o jovem, né, professora? Jovem quer fazer o seu laboratório, seguir sua vida, eu vejo muito isso, né? E aí se lasca, né? Então, eu me orgulho muito de participar e ter um coordenador científico, que é um sênior com 75 anos de idade, espero que ele viva bastante. Enfim, é um prazer também. Pedro, está com você. Ok, obrigado, Hélio. Eu quero uma pergunta do nosso diretor aqui, do Humberto, parabenizando as excelentes explanações, e está perguntando uma pergunta para cada um. Então, temos aqui, professora Andréia, mesmo com grandes instituições formando mão de obra em Minas Gerais, como a senhora mostrou, é impressionante a pouco ou quase nenhuma evolução dos nossos produtos de alta tecnologia, produtos com alto valor agregado. O que a senhora atribui a essa pequena evolução? Bom, então, uma das questões não é falta do conhecimento, nem a falta da capacidade. Já visto agora na pandemia anterior de Zika, né? Então, ou seja, não é falta de capacidade técnica, nem de inovação, nem de pessoal. Nós temos duas questões. Uma delas é essa ideia prevalente que você investir em ciência é gasto. E que em épocas de dificuldade você tem que cortar, porque é a primeira coisa que se corta, então, é o investimento em ciência. Ciência não se faz investindo e cortando, investindo e cortando. Quer dizer, estes cortes não atrasam alguns anos, isso atrasa muitas décadas, às vezes. E, às vezes, um atraso é tão grande que você não pode retomar. Você desmonta equipes, sucateia infraestruturas, que é um investimento altíssimo, né? Desmobiliza grupos, e depois você retomar aquilo é quase que você voltar na estaca zero. Então, esse tipo de investe, desinveste, investe, desinveste. E outra coisa, né, que o Hélio abordou aí, na questão do ambiente para a inovação. Você precisa de ter também as empresas com ambiência de inovação, porque a gente faz inovação, mas a gente não gera produto. O produto é feito na empresa. Então, essa conexão entre a comunidade acadêmica e a empresa, ela precisa ser muito mais afinada, e essa ambiência de inovação não se faz negando a ciência, né? Não se faz apostando todos os financiamentos do país para aumentar a produção de commodities. Então, enquanto a gente estiver muito satisfeito que está entrando muitos dólares vendendo commodities, e ali é que tem que financiar, porque é ali que está rendendo, nós vamos comprar mais do mesmo,
né? Aliás, vão tentar vender mais do mesmo, até que chega uma hora que o comprador do outro lado vai falar assim, muito obrigada, satisfeito, vocês me ajudaram bastante, agora eu vou para... Então, ou seja, nós precisamos de fazer essa transição, né? Daquilo que é a ideia de que não se mexe naquilo que está vencendo, é uma ideia terrível para a evolução da ciência e para o aumento de tecnologia nos nossos produtos. Ok, obrigado, Andréia. Tem uma pergunta também do Humberto aqui para o Hélio, né? Professor Hélio, o senhor tem vasta experiência, talvez tenha passado por outras situações de redução de verbas e negação da ciência. Como o senhor imagina que podemos convencer a população em geral da importância de se investir em ciência e tecnologia? Boa pergunta. Depois, se quiser comentar também depois, André, fica à vontade. E vice-versa, né? Barué. Hélio, você está mudo, seu microfone. Obrigado. Pedro, eu vou emendar a intervenção da Andréia rápido, né? E vou falar e vou responder a pergunta, né? O fracasso faz parte da ciência. O fracasso faz parte do negócio. O fracasso faz parte da vida, porque no fracasso você aprende. E por que a inovação não surge no Brasil na indústria? Porque o empresário brasileiro, nosso empresariado, ele não investe no fracasso. Tá? Se ele não aprende com o fracasso, sabe por que ele não aprende com o fracasso? Porque ele não arrisca. Ele quer sempre pegar o dinheiro do Estado, vai lá no BNDES, vai lá na FINEP, pega o dinheiro e ele quer ter o retorno imediato. Ele não aprende com o fracasso. Ele não quer investir a fundo perdido. Então, a inovação tem esse complicador. É uma pena que não tem um empresário aqui na mesa. Eu gosto muito de assistir debate quando tem empresários, porque eles vêm e aí eles não querem fracasso. Os exemplos são as nossas federações de indústrias, que são verdadeiras. Aliás, a maior parte deles nem tem empresa, não são empresários, são grandes sindicalistas, né, de empresas. Né? Mas o fracasso é importante, faz parte do negócio. Se ele fracassa, ele vai aprender. E aí ele vai inovar. A inovação ela tem o fracasso. Bom, dizer para o professor Fernando que é o seguinte, eu nunca na minha vida, eu tenho 63 anos de idade, nunca vi uma negação da ciência, nunca vivenciei como essa agora. Olha que eu peguei a ditadura, ao contrário, a ditadura militar não existia, eles escolhiam o que eles queriam, mas negar a ciência, dizer que comemorar o fracasso de um experimento de uma vacina, como foi feito ontem, isso não existe. Ou espalhar para a população que a vacina vai matar, não existe. Como nós estamos vivenciando, negando, inclusive com teorias, recrudescendo teorias, estamos trazendo de volta o lamarquismo. Nós temos aqui estudantes que estão no primeiro período, eles fizeram provas no Enem. Estamos à volta do lamarquismo, a negação total da ciência. Né? Não é novidade, nós já tivemos, Fernando, a campanha de vacinação de 4 anos atrás da gripe, eu tomo essas vacinas todas da gripe. Vou lá, entro na fila e tomo. Eu me lembro da campanha de vacinação de 4 anos atrás, se espalhou que aquela vacina era para matar velho. E aí começamos a ter uma... Porque o primeiro time que utiliza a vacina é o pessoal da saúde e as pessoas acima de 60 anos. E aí espalhou. A mesma coisa foi a vacinação da Papova. A Papova também tinha. A gente se lembra, claramente se espalhava e as mães falavam assim, não, minha filha não vai tomar essa vacina, porque ela vai tomar isso para poder se tornar uma... Eu não quero ver minha filha se tornar uma prostituta, que foi o caso da Papova. Nós tivemos agora uma cobertura da última campanha de vacinação de 3 semanas atrás, menos 6 milhões de crianças não tomaram vacina. Para doenças, paralisia infantil, a carteirinha de vacina, foi um fracasso. Por que isso? Essa grande campanha que existe. Termino, o Fernando, Pedro e Andréia. Felizmente, nós temos a mídia ao nosso favor. Todos os dias eu abro os jornais, cada jornal, aqui o Globo tem lá uma sessão com 10 cientistas aqui do Rio de Janeiro, todos explicam a Covid,
Ali, a televisão também. Ninguém entra na anti... Vocês imaginam, gente, se nós tivéssemos a grande mídia ao lado da anticiência, né? Então, isso é muito importante, né? É um momento, assim, mas isso não é só no Brasil, não. O Trump também faz isso, na Europa também. Os grupos contra a vacina são grandes no mundo inteiro. Há muito tempo que nós já temos, mas nunca esteve na pauta como está hoje. Não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. A negação da ciência, né? Então, qual é o caminho? O caminho, gente, é fazer o trabalho que tem que ser feito. Hoje, os cientistas estão na berlinda, estão na mídia, né? Todos os dias na Globo News você liga, está lá os professores falando sobre a Covid-19. Então, é o momento também da ciência. A ciência está no alto. A ciência, ela hoje é protagonista no mundo inteiro em relação à Covid. Esse é um saldo positivo. Tá, Fernando? Fernando e professor André e Pedro. Então, só queria também reforçar, brilhante a intervenção do Hélio, estou adorando ouvi-lo, prazer conhecê-lo e estar aqui na mesma mesa, né? Uma honra. Uma das coisas que a gente sempre tivemos corte, isso aí é uma história da ciência brasileira, então não é a primeira vez. O que é diferente agora, como o Hélio colocou, é a intencionalidade, quer dizer, a ciência, você teve cortes em várias situações, no início da década de 90, era difícil para as universidades sobreviverem, o plano real foi draconiano com as universidades que não tinham dinheiro, mas agora há por trás o seguinte, você, ainda que tivesse recurso, esse recurso não deveria ir para a ciência, porque a ciência faz mal, a vacina faz mal, as antenas 3G são zumbi, transformam o homem em zumbi, capta as mentes das pessoas e faz elas fazerem coisas que elas não estão querendo fazer. Ou seja, de um obscurantismo assim incrível, inacreditável, né? Então, ou seja, uma coisa você até por questões de prioridade, porque sempre foram, não colocar recursos na ciência, um horror, é uma falta de visão, é uma falta de ver o que isso que a gente estava falando, que a China e alguns outros países viram, né? A Índia está fazendo a mesma coisa agora, daqui a um pouco nós vamos estar falando da Índia também. Então, a China, a Índia, a Coreia do Sul, eram países semelhantes aos nossos, em termos de competitividade, em termos de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, essa visão de apostar na ciência, e os próprios Estados Unidos, o sucesso dos Estados Unidos também foi muito em função da ciência, e agora essa negação, até nos Estados Unidos, né? Então, enfim, essa questão do corte, mas agora por trás não é mais circunstancial, é de fundo, é de plano de fundo, né? Então, obrigado aí aos dois. Aqui chegou outra pergunta aqui do Rafael Costa Bittencourt, que é do 2º ano integrado de edificações do nosso instituto. A pergunta dele é a seguinte: vocês acham que tecnologias de internet com super velocidade e cobertura global como a Starlink seriam bem aceitas em nosso país, visto que seriam fortes concorrentes a indústrias predominantes e quebrariam várias barreiras tecnológicas como streaming de dados? Quem quer responder primeiro? Olha, eu estou vendo aqui no meu computador, é a primeira vez que eu leio sobre isso. Não sou da área, viu, Rafael? Vou estudar. O Pedro, o Josué tem meu correio eletrônico e tem meu WhatsApp, tá? E eu tenho meus gurus da área de inteligência artificial, enfim. Aqui nós temos a COP, que é um programa de excelência em engenharia, e eu converso com eles e darei minha opinião. Estou vendo aqui, é uma coisa interessante, viu? Mas eu não tenho te dizer, forte concorrente à indústria predominante e quebrariam várias barreiras tecnológicas, como streaming de dados. Mas eu não sei se ele está se referindo a quebraria as indústrias aqui no Brasil. Eu não sei se o Brasil
Eu acho que o nosso país não tem indústria nessas áreas, né? Eu vou estudar, viu? Eu estou vendo aqui no meu computador que tem um material super interessante sobre o assunto. Eu vou me manifestar. Eu não sou dessa área, né? Adoro streaming, mas não tenho como opinar. Eu, da mesma forma, não vou dar o palpite, porque dizem que a gente não deixa de dar palpite mesmo quando a gente não é completamente afinado com a área, que eu também não sou, mas um testemunho que a gente pode dar, né, é que no passado a gente teve esse comportamento e em algum momento muito breve, curto, isso foi necessário, mas se continuado, nós não estaríamos nem onde estamos, que era a ideia de que a forma de proteger a indústria brasileira era não deixar a competição de tecnologias mais sofisticadas entrarem no país, né? E essa não é uma forma de proteger a indústria brasileira. A forma correta de proteger a indústria brasileira é fazer o que a China fez, é investir maciçamente, continuadamente, recurso no desenvolvimento, na pesquisa, para que se possa produzir, então, essa tecnologia, né? Então, essa ideia é a mesma agora, né? Você vê nos Estados Unidos, o presidente que lá está fazendo a questão, quer dizer, já que a nossa indústria siderúrgica foi sucateada, agora vamos fazer um protecionismo, não vamos deixar entrar o produto, vamos taxar e vamos colocar a culpa no outro país, porque senão a gente vai continuar da mesma forma. Quer dizer, eles nunca fizeram isso. Não foi assim que eles chegaram na potência que chegaram. Então, ou seja, em algum momento houve uma inversão, né, de como fazer para para desenvolver. Quer dizer, eles deram vários exemplos e agora não estão seguindo a própria cartilha, né? Outros países seguiram a cartilha deles e eles agora não estão seguindo. Então, ao mesmo tempo, uma certa proteção em algum momento muito inicial da indústria é necessário, né? Mas se você persiste isso, na verdade, não tem o desenvolvimento. É apostar, investir em ciência, investir na formação, investir na capacitação, e a gente tem, né? Quando a gente recebe o recurso, em curto prazo, a gente dá a resposta. Então, gente, o Rafael Pedro, rapidinho, fala para o Rafael. Rafael, é interessante o seu tema, vou estudar, viu? Estou vendo aqui, você vai ter a latência de 20 milissegundos, quer dizer, isso é importante, até você imagina se com essa nossa videoconferência aqui, com essa tecnologia, né? E o preço também, $30 de mensalidade, né? Tem concorrência, não tem ninguém monopolizando, então é super bacana. Eu vou estudar, viu, Rafael? E depois você pode me cobrar através aí do Pedro Peixe e o próprio Josué tem contato comigo, tá? Super bacana isso. Isso é muito importante para a ciência, né? É importante para fazer telemedicina, entendeu? Que é uma realidade que a gente não debateu aqui, mas que é uma realidade, você fazer cirurgia através da telemedicina. Tem N questões que estão entrando hoje com essas tecnologias. Super bacana. Que meus colegas da física falam muito hoje, a cada dia mais, da questão de você ter a física quântica influenciando a velocidade também. A velocidade é um desafio constante que nós temos. Senão, estou vendo a cara do Pedro aqui, ó. Ele mexe com a cabeça e demora cerca de 10 segundos para ver a cabeça dele mexer. Isso é muito importante com esses avanços. Mas eu vou estudar, viu, Rafael? Então, o Rafael, enquanto vocês debatiam aqui, o Rafael complementou a pergunta dele, que ele quis dizer que o avanço tecnológico, se o avanço tecnológico muito grande, seria bem-vindo, mesmo se apresentasse, ameaçasse a indústria da internet brasileira que oferece um serviço medíocre. Isso é verdade. Exatamente, é exatamente isso que a gente estava, né, questão. Se deixar de entrar, é uma proteção de uma indústria que não evolui, né? Então, bom, e ao mesmo tempo, assim, também você não, eu acho que um grau de protecionismo pequeno, mas
acompanhado do investimento maciço para a competitividade. Né? É nesse sentido que eu estou falando. Proteger serviços caros e ruins não vai fazer a gente evoluir. Certo, obrigado. Aqui, bom, vendo aqui, não vem mais perguntas, então eu vou agradecer aqui novamente em nome do Instituto. Eu agradeço muito o André e Elinho, são duas referências que eu tenho na ciência e para a vida, como referências da boa ciência, da defesa do Estado brasileiro, da defesa da ciência brasileira, e que é com grande prazer que a gente traz esse debate aqui para o nosso Instituto de Pinhuí, né, que talvez todo mundo não tenha tido ainda, não tinha tido até então oportunidade de conhecer, né, dois cientistas brilhantes como vocês. Então, agradeço, passo aqui para vocês, cada uma fazer considerações finais para a gente começar a caminhar para o final do nosso debate. Então, vou pedir para a Andréia fazer primeiro e depois eu alinho as suas considerações finais, por favor. Bom, então eu vou começar agradecendo mais uma vez a todos os participantes, aos estudantes que fizeram perguntas, aos que estão nos ouvindo, aos que vão nos ouvir na gravação, né? Essa é a nova realidade. Aos meus colegas, ao meu colega de mesa, o professor Hélio, aos organizadores, ao corpo técnico administrativo, que tem certeza que está aqui por trás de toda essa nossa comunicação, a diretoria, né, e a pró-reitorias do Instituto. Tenho certeza que não é fácil fazer um evento desse num período de pandemia, né? Nós temos essa vantagem de podermos estar conectados e aproximados pela rede de internet, mas também tem uma série de outras dificuldades que são inerentes a essa modalidade. Gostaria de reforçar a ideia de que a gente precisa participar. Eu sei que já estamos assoberbados, em especial com esse momento dos ensino aéreo, né? Remoto, e com tantos eventos, e com os seminários, e com atividades que estamos fazendo, e lidando com atividades em casa e à distância, mas a gente precisa participar dessa mobilização em defesa da ciência e tecnologia, defesa dos orçamentos. É preciso que a gente se desdobre também, fazendo pesquisa e também trabalhando na divulgação, na popularização da ciência. Nós temos esse papel, e convidá-los mais uma vez para se associarem na SPPC. Desde estudantes de segundo grau é possível fazer isso. Alunos de graduação, pós-graduação, nós pesquisadores, técnicos administrativos. Essa contribuição na SPPC, ela é amplamente democrática, ela permite, né, que as pessoas se filiem a ela, e o papel que ela tem de interlocução com o parlamento. Nós não temos outra sociedade ou outra organização similar. Então, é isso. Gratidão a todos e boa noite para vocês em um espetacular evento que continua nos próximos dias. Pedro e demais, eu queria agradecer também o convite, foi uma honra participar desse debate com você, Andréia. Dizer para os alunos que estão assistindo que não desistam, vocês fazem parte de um sistema robusto desse país, são 9 milhões de estudantes no ensino superior, hoje chega a 17% de jovens entre 18 a 24 anos. Isso nunca foi assim. Em 2000, quando nós chegamos na reitoria em 2001, o acesso era de 10%. Nós éramos o país das Américas de pior acesso ao ensino superior. Perdíamos para o Paraguai, o Haiti, para vários países, né? Enquanto o ensino superior o acesso ao ensino superior era uma realidade, não só nas Américas como na Europa, o Brasil ainda detinha esse índice muito baixo. Avançou, né? Nós tivemos grandes avanços, mas ainda é pequeno. Nós precisamos avançar bastante no acesso ao ensino superior dos jovens entre 18 a 24 anos.
E vocês precisam lutar por isso, precisam lutar pela universidade, porque é a ciência e o Estado que estão hoje como protagonistas no combate à Covid. A contribuição do Estado e da ciência é essencial para o sucesso da vacina, do medicamento, são as pesquisas que levaremos a vencer essa pandemia, né? Então, vocês lutem, vocês são jovens, a idade de vocês é a idade da luta. E procurem também conhecer como é que vocês chegaram aí, como é que foi criado esse campus. Esse campus não saiu à toa, né? Os institutos federais, eu aqui no Rio de Janeiro tinha um. Hoje você tem isso espalhado aqui em todas as cidades aqui do meu estado, você tem jovens na idade de vocês com acesso. Isso foi muito importante, foi uma grande conquista, mas ainda é pequeno, né? Nós tínhamos um vestibular na minha universidade, não tinha Enem, não tinha o SISU. Era um acesso de vestibular. 400 mil jovens se formavam na rede pública aqui no meu estado e não vinham para a universidade. Porque, primeiro, que era muito caro você pagar. Era um vestibular, cada universidade fazia o seu vestibular. Um pai gastava algo em torno de R$400 em 2008, mais ou menos. Quase, era metade do salário mínimo. Então, ao implantar esse sistema de acesso, né, ao aumentar o número de vagas, democratizar as vagas, nós conseguimos ter. E cabe ao educador lapidar. É o trabalho do educador. Nós não trabalhamos com iguais, nós temos que trabalhar com os desiguais, né? Esse é um desafio. Eu me lembro que eu conversei com um aluno, porque vão ficar todo mundo reprovado em cálculo 1. Então faz cálculo 0, equaliza os seus alunos de cálculo para eles fazerem cálculo 1. Ninguém está pedindo para você diminuir o padrão e a qualidade do seu ensino. Né? Era um debate, a gente estava na reitoria, foi um debate intenso que fizemos e nós conseguimos trazer com bom desempenho. Uma coisa maravilhosa, eu vi um estudo da UFMG, fantástico, eu guardo ele, um trabalho fantástico sobre a qualidade dos alunos que entraram pelas cotas. Né? Então, isso foram conquistas, mas foi bastante bombardeado. Vocês não pensem que essa guerra foi ganha sorrindo, não. Essa foi uma guerra bombardeada. Então, nós temos que preservar isso, né? Lutar por isso. Lutar pelo ensino superior, gratuito, de qualidade, pelo mérito, são coisas muito importantes. Nós temos que valorizar nossas conquistas, né? Quando você conquista, você tem que valorizar e conquistar para gerações futuras, né? Eu termino falando isso. Nós estamos sempre trabalhando para o futuro. O professor Carlos Lessa, que foi meu reitor, ele falava assim: vocês, professores, formam o futuro da nação. O futuro da nação, a classe dominante do país é formada por vocês. Então, aí ele fazia todo um debate ideológico fantástico. Então, muito obrigado, tá, gente? Obrigado, Andréia, você foi um prazer. Pedro, Fernando, os alunos todos, as perguntas, eu estou vendo aqui agora, eu quase não fui no chat. Depois o Pedro me manda aí, eu estou à disposição para debater qualquer assunto desses com você, tá bom? Obrigado aí. Ok, obrigado, professor Hélio, obrigado, professora Andréia. É um grande sucesso aí, com um enorme número de participantes da comunidade externa e também estudantes do IFMG, pessoas de várias localidades do estado de Minas Gerais, algumas até de fora do estado, para nossa surpresa, o que é muito bom, né? E vai ser extremamente importante, né, a contribuição que vocês deram para a nossa formação de todos e todas nós. Aqui, ó, o José Tatiana é de Caruaru, acabou de colocar aqui no chat, mostrando como o Instituto de Pinhuí está cada vez mais se tornando uma referência de pesquisa, como a gente falou. Então, é um prazer essa defesa da universidade pública gratuita de qualidade para todos e todas e a importância da ciência para a nação. Então, dito isso, agradeço enormemente mais uma vez, agradeço a cada um e cada uma que estiveram conosco, e a gente segue amanhã com a nossa programação. Amanhã, 3 horas da tarde, a gente tem o debate da luta estudantil com a União Estadual de Minas Gerais, a União Colegial de Minas Gerais e a Federação Nacional do Ensino Técnico, no debate coordenado pela Fernanda, estudante do 1º ano, mostrando também como os estudantes estão participando de maneira ativa e decisiva também na nossa semana. Muito obrigado, boa noite para todos e todas, até amanhã. Obrigado, gente, até amanhã, então. Alô, tchau, tchau.
Tchau. Um grande evento para vocês. Parabéns.